O Sindicato na TV continua agora a série sobre insegurança jurídica no campo. Hoje seguimos com a questão quilombola na Constituição de 1988. E para detalhar todos os pontos sobre o assunto, para você, está comigo a assessora jurídica da CNA, Alda Carvalho. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Doutora Alda, além dos direitos constitucionais garantidos aí em 1988, quais os outros pontos, os remanescentes de quilombolas, por exemplo, usam para fazer valer os direitos pela terra? Esses argumentos realmente são legais? São, os argumentos que eles se utilizam realmente já é uma previsão constitucional, né? Como eu já disse anteriormente, ela tem a nossa previsão constitucional em 88, mas também tem uma legislação infraconstitucional e a Convenção 69, que é da OIT, que garante o reconhecimento, o critério da autoatribuição, da autodefinição que é remanescente de quilombo, que vem de uma raça negra, né? E também no capítulo da Convenção foi previsto, no capítulo que trata dessa questão, que trata dos povos indígenas e tribais. Então, os quilombolas estão aí neste capítulo com todos os seus direitos, todas as suas garantias. Entretanto, o que nós duvidamos, quer dizer, a demanda, aí você vai me perguntar, por que tanta demanda? Realmente, ele tem demandas. Por quê? Porque no procedimento de reconhecimento, de identificação desta população e pelo critério da atribuição da terra, da distribuição de terra, é que as coisas às vezes se complicam, né? Porque o que pretende os remanescentes de quilombo? Nem todos que são da raça negra, que se autoatribuem como negros, como remanescentes talvez de um quilombo, mas nem todos são talvez de remanescentes de quilombos. A nossa história já conta isso, né? Isso já é comprovado na nossa história. São remanescentes de quilombo aqueles que vieram nos navios negreiros, que vieram trazidos pelos negros e que se instalaram num quilombo. E que, logicamente, os remanescentes desta população, que logicamente tem que ser reconhecida pela Fundação Cultural Palmares, é que pretendem, às vezes, a terra. Tem que haver uma diferença entre o reconhecimento da raça e o que se atribui como negro, e também aqueles que se atribuem como negro, mas que não são remanescentes de nenhum quilombo. Já vieram de outros passados, né? Que não foi por esta parte da escravidão. Então, não é por este processo. Que não tem o reconhecimento. E que não tem reconhecimento. Então, às vezes se confunde, porque negro vai querer terra. Não é bem assim. Aí, nesse caso, a gente defende isso porque a própria legislação já prevê. Há um critério para isso, critério atribuído a essas pessoas. A terra realmente tem que ser um quilombola. Ele tem que ter uma associação, uma comunidade, porque quando o governo brasileiro reconhece essa comunidade, né, que reconhece e solicita aquela terra, há um estudo para isso. Então, o decreto 4887, que está, inclusive, com uma ADIM no Supremo Tribunal Federal, sendo questionado, né, já teve até um julgamento de plenário, mas com vista, o ministro já solicitou vistas, e então paralisou e deve estar retornando a qualquer momento para o término do julgamento. Ele prevê, o que se demanda ali é exatamente o que é constitucional e o que não é constitucional nesse decreto. Mas é uma discussão, umas demandas, que exatamente por causa do processo de qualificação, de identificação, de reconhecimento dessa comunidade, né? E dessas terras. E agora, você pode até me fazer a pergunta, mas por que há tanta disputa, né? Eu diria a você que o quilombola, a disputa não é tanta quanto os indígenas e quanto os movimentos sem terra. Agora, doutora Alda, a questão é a seguinte, há diferença na demarcação de terras para os índios e quilombolas?
Há uma diferença bastante. Embora, quando foi trabalhado o decreto 487 para regulamentar o artigo 68 da Constituição Federal, da ADCT da Constituição Federal, ele se baseou no início no critério, no mesmo decreto 1775 que trata da demarcação de terras indígenas. Ele tomou por base esse decreto e fizeram. Logo em seguida, o INCRA, que é o órgão federal que faz exatamente o processo de demarcação da terra, após o processo vir para o INCRA, ou dizer, sair da Fundação Palmares já com todo o processo pronto de provas e de identificação daquela comunidade. Então, o INCRA ele faz esse processo demarcatório. Nesse momento, o que aconteceu? O decreto 487 se viu que havia uma necessidade de alguns erros e algumas diferenças. Por quê? Porque a terra indígena, a demarcação de uma terra indígena, ela é uma demarcação de uma terra da União. A terra continua sendo da União. Ela é apenas ocupada pelaquela comunidade indígena para uso e fruto daquela comunidade, apenas, né? Ela é impenhorável, não pode se desfazer daquela, a comunidade indígena não pode utilizá-la que não seja para o seu próprio bem-estar. No caso dos quilombolas é diferente. No caso do quilombola, o INCRA, ele reconhece a terra, identifica, ele já recebe o processo, identifica que aquela terra vai atrás do seu proprietário e desapropria essa terra pagando ao proprietário, né, legalmente constituído, aquela terra. Não só o valor das benfeitorias, mas também o valor da terra nua, a preço de mercado e em dinheiro. E também, nesse caso, é bom de lembrar que essa desapropriação não é o mesmo critério da desapropriação para fins de reforma agrária, que é uma lei específica. E essa tem outra legislação que garante essa desapropriação para interesse social, né? Social daquela comunidade, que é um interesse social e cultural, o reconhecimento dos quilombolas. Ok, eu agradeço a participação da assessora jurídica da CNA, Alda Carvalho. Muito obrigado. Eu que agradeço.